O desafio grande que se coloca aqui para a gente é esse professor, né, que a base necessita. A base necessita de um professor, né? E que professor é esse? Precisa de um educador. E que educador é esse que se pede na educação infantil, que se espera na educação infantil? Primeiro, é um professor que não teme a novidade. É um professor que não teme a novidade. É um professor que não teme a pesquisa e é um professor que não teme o diálogo. A princípio, você não pode temer a novidade. Porque se você teme a novidade, você estanca aqui, você paralisa, você não consegue. Você diz, isso daqui é impossível, não tem condições, eu não tenho como saber. E o professor que ele não teme a novidade, ele vai em busca, ele vai pesquisar, ele vai se aprofundar, ele vai abrir diálogo com outros professores, ele vai interagir com outros colegas para conseguir a compreensão exata daquilo que se coloca à sua frente. Senão ele fica, como eu citava certa feita, eu falava para os pais dos meus alunos certa feita, que o que a escola tem para oferecer aos filhos dele, muitas vezes são migalhas. É como você está sentado esperando cair da mesa e você pega. Quando você reduz a sua formação profissional, a fala de uma pessoa, seja ela quem for, minha ou de qualquer outra pessoa, quando você reduz a sua formação profissional, a opinião de uma outra pessoa, sem fazer leitura, sem se aprofundar, você é aquela pessoa que fica lá sentada esperando as migalhas caírem da mesa. Você pode sentar na mesa, você pode comer, você pode ver um universo novo se abrir à sua frente, mas você fica ali nas migalhas porque você tem medo. Então, o professor que se pede na base é esse professor que não tem medo da novidade, de jeito nenhum. Ele não tem medo da pesquisa. Boa noite, meninas. À medida que se aproxima dele aquela inquietação, essa inquietação não faz fugir. Essa inquietação o leva em busca de entender, de compreender. Ah, mas como é que se coloca isso pra gente? Como é que isso vai ser efetivado na prática? Ah, mas eu estou acostumada assim, sempre foi assim. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer se eu não estou entendendo? Primeiro, para que você entenda, você precisa abrir mão desse medo, desse temor da novidade. Você precisa ser esse professor que desenvolveu essa competência. Você tem que ser competente naquilo que você faz. Eu estava comentando hoje que vai ser muito difícil, depois da BNCC, a gente ter um professor que se descansado e que quer ir para a educação infantil. Porque o que se pede do professor de educação infantil, principalmente, é algo que requer muito trabalho, que requer muito esforço. Esse professor, ele precisa ser curioso. Paulo Freire diz que sem a curiosidade que me move, né, sem essa curiosidade que me insere na busca, eu não aprendo, mas sobretudo eu não ensino. E o professor que não está disposto a aprender, que não está mais curioso, ele não aprende. E um trabalho que tem que partir não do conteúdo, mas das experiências das crianças, é um trabalho que requer do professor que ele esteja aberto aos questionamentos dos seus alunos. Que ele esteja aberto àquilo que vai nascer. Não aquilo que ele traz pronto e acabado, é aquilo que vai nascer. Então, quando a gente fala da ideia de conteúdo, as pessoas dizem assim, eu vi um vídeo que dizia assim, você tem que partir do conteúdo, e depois do conteúdo era uma estruturação de planejamento numa base que a gente já conhece, que é essa base tradicionalista, que é centrada no professor, os conteúdos escolhidos de acordo com aquilo que o professor deseja e trazido para o aluno, e isso não é efetivação de BNCC. Isso não é reestruturação de ensino. Isso não é fazer do espaço da educação infantil um espaço de vivência, um espaço de experiência. Isso não é respeitar os direitos de aprendizagem da criança. Isso é pegar um modelo antigo e colocar um nome novo e dizer, isso é novo. E eu vi muitas pessoas dizendo, que maravilha que você me fez entender. E que bom que agora eu vou saber fazer. O que se coloca à nossa frente como desafio, um outro desafio, e a educação ela é feita muito de desafio, muito grande, é que a gente tem que parar de fazer plano e começar a planejar.
Eu fiz uma live, acho que há uns 2 anos atrás, eu estava iniciando ainda, fazendo live, muito tímida ainda, em que eu lembrava de uma frase que diz: muito se faz plano, pouco se planeja. É preciso começar a se planejar, ao invés de construir papelada. Sabe? Escrever, mas saber o que você está escrevendo. Porque o professor também precisa ser esse produtor. Esse professor da nova BNCC, ele precisa ser um professor produtor. Um produtor de conhecimento, um investigador, um produtor de texto, um aguçador. Então não é simplesmente chegar com um diploma de pedagogia debaixo do braço e dizer: eu sou pedagoga, eu estou pronta, porque a gente não está... Eu estou aqui com uma série de livros do meu curso de pedagogia, todos obsoletos. Se eu abrir um livro daquele ali, já era. Eu pego o livro, às vezes eu dou uma olhada e digo: meu Deus, isso aqui tem base em quê? Nos referenciais curriculares. Pouco se fala nas diretrizes. E aí a gente vem com uma BNCC. E às vezes o professor está tão acostumado a trabalhar daquela mesma forma, que ele vai pegando aquele mesmo livro, vai lendo aquele mesmo teórico naquele mesmo tempo, e ele acredita que está certo porque ele está lendo e relendo uma coisa que na verdade é algo que não serve mais para esse tempo, porque hoje você tem uma base para seguir. Então, prosseguindo, precisa ser um professor que não tem uma novidade, um professor que goste de pesquisar, que ame a pesquisa. A gente está aqui, eu estou aqui com um emaranhado de papel, estou imprimindo desde cedo. Eu tenho livros, eu já encadernei alguns, porque a gente lê, e quando chega num determinado ponto você tem alguma dúvida. E quando você tem dúvida, você busca, você vai lá. Então, a base não pede um professor despreparado. Não pede um professor incompetente. Incompetente no sentido de você não ter competência, de você não ter habilidade, de você não conseguir gerenciar conflitos, de você não conseguir se relacionar com as famílias ou com o próprio aluno, de você não ter um equilíbrio emocional, de você não gostar de estudar, de você não gostar de ler. Não dá, o professor da base não pode ser um professor, né, que parou no tempo. E aí o que eu falava para um colega, eu digo: vai ser muito difícil alguém querer vir para a educação infantil porque diz que é mais tranquilo, porque não é tranquilo. Isso aqui é fortíssimo. Tem muita gente considerando que o papel do professor ele diminuiu. Por quê? Porque o professor não é mais o centro. O professor ele não se configura como aquela pessoa que sabe tudo e que transmite esse saber. Que já é um modelo que a gente deveria ter rompido há muito tempo atrás e que a gente não rompeu ainda. Mas a gente ainda tem essa ideia de que o professor é esse ser soberano que sabe de tudo. A gente faz pedagogia. Eu lembro que eu fui numa formatura de pedagogia e a moça, a oradora da turma, subiu no palquinho lá para falar, e essa menina não me falou: professor transmite conhecimento menos de 10 vezes no discurso dela. A pessoa sai da universidade e ela diz assim: professor é um transmissor de conhecimento. Professor transmite conhecimento. O professor é um transmissor de conhecimento. Coloca a criança, no caso da educação infantil, coloca a criança como esse ser passivo, esse ser que está ali para receber. É como se eu tirasse, é como uma transfusão de sangue, né? É como se você tirasse de um recipiente e colocasse dentro do corpo dessa criança. É como se você tirasse da sua mente e colocasse na mente da criança. E isso não cabe na educação do século XXI. Você não transmite conhecimento. O conhecimento ele é construído pela criança. A partir do contato que ele tem com esse outro conhecimento que foi construído pela humanidade em séculos e séculos de evolução. Então, nós somos influenciados por teóricos, somos influenciados por pessoas, alguns são influenciados por políticos, e tudo isso nos leva à construção da nossa identidade, do nosso conhecimento. Nós estamos nos construindo constantemente, porque o homem ele é esse ser inacabado. Você não pode achar que você está pronto e acabado,
que não tem sombra de variação em você, que toda a vida você vai ser dessa forma. Porque isso não cabe para uma pessoa que deseja evoluir, né? Então, quem é esse professor da BNCC? Ele é um professor que respeita a criança. E respeitar a criança é respeitar os seus sentimentos, respeitar os seus desejos, respeitar a sua liberdade de ir e vir. Amar a criança no sentido pleno, que a gente fala muito de amor. A gente fala muito de amor, mas o amor ele não existe onde não existe conversa, onde não existe diálogo, onde não existe respeito. O amor ele é imperativo para o diálogo. Eu não posso dizer que amo uma pessoa e silenciá-la. Eu não posso dizer que amo uma pessoa e considerar que essa pessoa não sabe de nada, é um vasilhame, é um recipiente vazio. O amor, ele está nesse constante movimento, né? Nessa constante ação de eu deixar você ser quem você é, de eu conversar com você, de eu te ouvir realmente, e não nesse momento isolado, de eu considerar que a criança, ela não é o adulto, ela não faz abstração. Ela precisa tocar, ela precisa experimentar, ela precisa observar, ela precisa manipular, ela precisa transformar. Então, algumas coisas para a gente são muito simplórias, como, por exemplo, misturar duas cores e conseguir uma terceira cor. Para a criança isso é mágico, isso é espetacular. Quando uma criança, ela vê, por exemplo, a metamorfose de uma borboleta, isso para ela é algo espetacular. O adulto passa por aquilo sem fazer maiores observações. Então, o professor, obrigada meninas, o professor da base, ele é esse professor que respeita a criança. Os sentimentos dela, as suas frustrações. Professor de educação infantil não pode dizer que criança faz birra. Ah, porque fulano está fazendo birra. É o sentimento dele, é a expressão dele, ele está sentindo alguma coisa. Ele está colocando para fora a sua agonia. Isso precisa ser respeitado e precisa ser entendido pelo professor. E precisa ser gerenciado pela criança. Mas para que a criança aprenda a gerenciar esse sentimento dele frente ao outro, frente ao próprio professor, ele precisa entender o que é que ele está sentindo. E como é que eu faço uma criança entender o que está sentindo quando eu não entendo o que eu sinto? Quando eu não entendo o que ele sente? Quando eu ainda uso o argumento de que se levar umas palmadas, não faz. Quando eu não dou palmada em nenhum adulto para o adulto deixar de fazer de determinada forma. Se a gente fosse usar esse argumento, se você der uma palmada, a pessoa não faz mais isso, era só pegar cada pessoa que é preconceituosa, que fala o que não devia e sair espancando. E não é assim que funciona. Você não constrói uma nova mentalidade na sociedade a partir do espancamento, a partir do ódio. Não é assim que se constrói uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade democrática. Porque é isso que a base propõe. A base ela propõe a construção de uma sociedade democrática. É isso que a base está propondo. Está escrito aqui, ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Isso retirado do caderno de Educação e Direitos Humanos. Então, como é que eu posso dizer que sigo um documento desse aqui, né, e continuar com práticas totalitárias, preconceituosas, pedindo espancamento desse, pedindo palmada para a criança? Como é que eu posso ser esse professor, né, esperado por esse documento, se eu não consigo entender a importância de uma sociedade justa e democrática? Se eu não consigo entender a importância do exercício da cidadania, que é citado no documento, e também das questões do mundo do trabalho, como é que eu consigo? Se eu não consigo entender, se eu não conseguir assimilar,
Como é que eu ensino o outro? Como é que eu ajudo o outro? Andréia, a BNCC veio para deixar a criança ser criança. Aprender da maneira que ela queira e se sinta estimulada. Eu estou amando. Andréia, esse é um movimento que ele já vem de antes da base. É porque, é como a gente coloca... Deixa eu abrir aqui a janela que tá calor. É como a gente coloca. O entendimento da base, o entendimento da BNCC, está se dando agora, muitas vezes da mesma forma que foi dado o entendimento das diretrizes. Ou seja, não tem entendimento, porque não tem leitura. Ou tem pouca leitura. Ou uma parte lê, e aí fala para a outra, é assim, faça dessa forma. E aí troca-se a nomenclatura e faz-se do mesmo jeito, e depois diz, não temos resultado. Como é que você vai ter resultado? Fazendo sempre a mesma coisa, né? É ingenuidade você estar fazendo sempre a mesma coisa e esperando resultado diferente. O resultado não vem. É preciso trabalhar com as emoções, principalmente na educação infantil. A base é algo que vem se estruturando há mais de uma década. A ideia dos referenciais de trabalhar com os eixos temáticos já vinha configurando esse modelo que a gente tem colocado como obrigatório hoje. Então não nasceu hoje, não é agora. Se você vier acompanhando todos os documentos, você sabe que a proposta de ensino já era essa, de acordo com as diretrizes. As diretrizes não traziam essa ideia de que a criança ela não pensa, de que a criança ela não é protagonista. Muito pelo contrário, essa definição de criança que está na base, ela veio das diretrizes. E as diretrizes já é algo que está em andamento há anos. Então, o problema que se coloca à nossa frente não é que o documento é ruim, é que o documento ele não é lido. A formação ela não é feita de forma adequada. E o professor ele não consegue ser esse professor aqui proposto pela base. Aí fica difícil. Quando você tem um professor que não consegue entender uma ideia de educação que está desvinculada da escolarização na educação infantil, você percebe que é muito difícil colocar isso em prática. Primeiro você tem que se desfazer da ideia de crianças sentadas escrevendo ou fazendo apenas tarefas. Existem momentos para sentar e fazer tarefas? Sim. Todo momento? Não. Mas é preciso também se desvincular da ideia da criança brincando o tempo inteiro sem intencionalidade, que é outro equívoco que se cometeu quando a gente fala na questão da aplicação da teoria do brincar. A teoria do brincar não foi entendida, ela foi trazida. Não, Edmar, a BNCC não mudou a nomenclatura, ela trouxe novidades. Os eixos temáticos não são os campos de experiência. Então, a gente tem agora os direitos de aprendizagem, não mudou o nome. A gente tem agora os direitos de aprendizagem. Mas a gente tem que entender que esse documento ele veio se construindo desde muito tempo. Então, a gente tem documentos apontando para a necessidade da criação dessa. A gente tem, dentro desse documento, citações que saíram das diretrizes, que saíram da Constituição Federal, que saíram de cadernos de direitos humanos, mas é um outro documento. Então, a gente não muda só o nome. É isso que eu estou querendo apontar para vocês. Se você muda só o nome, você não entendeu a BNCC. Não dá para mudar o nome e achar que entendeu a BNCC. É impossível. Você não pode... A proposta da BNCC não é trocar o nome. É ressignificar, é reestruturar o ensino. É fazer de outra forma. Aprender. Quem está trabalhando já na perspectiva de Régio Emílio vai conseguir se adaptar muito bem. Quem está trabalhando na perspectiva de Montessori consegue se adaptar bem. Quem já começou e quem é apaixonado por Vygotsky, pelo interacionismo, sócio-interacionismo, vai conseguir se adaptar. Quem conseguiu realmente compreender e aplicar, porque tem muita gente que se diz construtivista, que se diz sócio-interacionista, mas que não é. Eu venho sinalizando a coisa de 10 anos. Construtivismo no Brasil nunca foi colocado em prática.
Não existe o construtivismo no Brasil. No Brasil, existe uma ideia de que se eu trago algo para a criança fazer, ela está construindo. E não é assim. O construtivismo não é eu mostrar para a criança como fazer e mandar ela reproduzir. Isso é reprodução. Isso é tradicionalismo. Então, a gente precisa constantemente estar reforçando para os colegas. A má interpretação dos documentos é que faz com que a gente não avance de maneira nenhuma. Deixa eu ver os comentários aqui. Lídia, vamos lá. Não, esse eu já li, Lídia. Andréia, sim, Gi, mas às vezes tem que ficar explícito nas linhas para ser seguido. Tem que estar aberto a entender a criança e suas emoções. Eu acho que a base ela é muito explícita nessa questão, né? Ela é muito explícita. Os direitos de aprendizagem, mais explícito do que os direitos de aprendizagem não existe. Aprender a conviver, aprender a expressar-se, né? A brincar, são direitos que você vai vendo eles no corpo dos campos de experiência. Eu falo para os colegas sempre, se você não consegue colocar em prática os direitos de aprendizagem, você não está colocando os campos de experiência. Jéssica, não tivemos formação ainda sobre a BNCC. Como é costumeiro, muitos municípios vão deixar para fazer essa formação uma semana na semana pedagógica. Isso é absurdo. A gente vem discutindo a BNCC há muito tempo, desde a primeira versão. Porque você precisa ir caminhando para você entendendo. Você precisa ir lendo as versões, acompanhando as discussões, né? Observando as divergências, para que você chegue nesse ponto de entendimento, para que você diga realmente, esse que foi anos, é um documento, no mínimo, satisfatório. Senão você não consegue. Deixa eu ver, Lígia, esse é o problema. Para trabalhar, nós temos que ter um suporte, e isso não temos. O maior suporte da base, nesse momento, Lígia, que eu estou percebendo, é a sua formação continuada. É você conseguir entender, primeiro, coisas básicas que precisam ser entendidas para que você consiga colocar a BNCC na prática. Primeiro, quem é a criança? Criança, cidadão de direito, produtor de cultura. Não é um ser passivo, é um ser ativo. A criança não é um via ser, ela é agora. A gente trabalha com a ideia da criança que será. E a criança não deve ser vista como alguém que será, ela já é. Ela já tem as suas emoções, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades. Ela não é esse via ser. Ela não é uma tábula rasa. Ela não é um vasilhame a se preencher. Primeiro, antes de mais nada. Segundo, entender que o protagonismo na educação infantil é da criança e não do professor. É retirar de si a ideia de que a decoração da sala é minha e vai ficar bonita porque eu vou trazer. De que eu escolho o conteúdo. De que eu defino os espaços onde a gente vai atuar. De que eu faço de acordo com a minha vontade e não de acordo com a vontade da criança. É se desvencilhar dessa ideia de que eu sou o detentor do saber, de que eu transmito o que a criança precisa aprender. Mas a criança ela não aprende só com o professor. E é por isso que a gente tem os eixos estruturantes da BNCC, que são as interações e as brincadeiras. A criança ela aprende na interação não apenas com o professor, ela aprende na interação com o outro, na interação com a família, na interação com o colega, né? Aprende na interação com todos. E aí a gente fala, mas a base não está citando diretamente Paulo Freire. Não está, mas é isso. É uma educação dialógica. É uma educação de respeito ao outro. De entendimento de que esse outro, né, de que a gente não vai ter uma educação bancária. Então tem muito de Paulo Freire dentro da base, não precisa nem citar. Praticamente personificado. Vamos lá. Lídia, isso por conta da estrutura física e capacitações. Lídia, a questão da estrutura física, a base coloca aqui, acho que na segunda página, depois da introdução, né, ela fala sobre que a base é referência nacional e coloca aqui, ó,
vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referente à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então, a gente está esperando que as instâncias, né, federativa, estadual e municipal, essas três esferas do governo, que eles façam a parte deles. A parte do professor é o quê? Capacitar-se. Independente da infraestrutura, né? Independente da formação que o prefeito deu, o que o Estado deu. A formação pode ser nossa, né? Através dos diálogos, através da leitura dos documentos. Isso aqui dá para baixar no site do governo. Ó. Tem um site chamado Base. Baixa a BNCC, estuda. Busca a formação. Busca os textos de campos de experiência do Paulo Sérgio Foch, da Zilma. O professor precisa começar também a ser autodidata, a buscar, a correr atrás. Senão a gente fica esperando. O professor tem que ser curioso. Não falei para vocês que o professor, ele não pode ter meia novidade, que ele tem que ser curioso? Quando a gente trava frente ao problema da falta de capacitação e da falta de estrutura física, a gente trava e não segue. Um exemplo prático, vou citar o meu exemplo. Início de carreira, trabalhando com educação de jovens e adultos, eu sempre falava, não tem de jeito nenhum aqui condições de eu trabalhar melhor, porque não tem nada. E não tinha realmente nada. Não tem nada. Às vezes até mimeógrafo não tinha, às vezes chegava nem giz tinha. E eu falava, como é que eu vou trabalhar direito se não tem infraestrutura, se não tem nada, se não tem material para trabalhar? De repente eu entro numa escola, uns 3 ou 4 anos depois, tinha tudo. E aí me caiu a ficha, descobri. O problema não era que não tinha infraestrutura. O problema não era que não tinha material, porque eu não sabia usar o material. Eu não sabia usar a estrutura. Eu não tinha estrutura, como é que eu ia saber usar? Eu não tinha material e nem tinha me preparado e me formado para usar esse material. Então, a gente tem que cuidar para poder não usar a questão da infraestrutura e a questão da formação e a questão da falta do material para não dar o mínimo. Eu falava com uma colega, a gente precisa dar o mínimo. Se a gente tem um mínimo para dar, a gente dá o mínimo de acordo com a infraestrutura que a gente tem, né? De acordo com a formação que a gente teve, mas buscando a nossa formação constante. Então, eu não consigo me adequar a esse documento. Por que eu não consigo? O que é que tem de tão terrível nesse documento que eu não consigo me adequar? Porque ele rompe com o modelo que eu estou acostumada, né? É um modelo que eu já estou aí, que eu já estou trabalhando. Mas existem possibilidades de trabalho. A gente deixou algumas possibilidades de trabalho lá no nosso site, no Ideia Criativa. Acho que eu nem botei o link hoje. Lá no nosso site Ideia Criativa, na primeira página, a gente tem algumas propostas. A gente não chama nem de plano de aula. Eu estou colocando até BNCC na prática, que eu não quero chamar de plano de aula, porque são propostas de vivências para a educação infantil, né? Possibilidades. Ontem a gente trazia um trabalho com as meias das crianças. Então, a gente vai pegar, partir de um campo de experiência, que é o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A gente parte desse campo, mas a gente sabe que os campos estão alinhados. Então, nessa proposta que a gente trouxe lá no site ontem, a gente entra pelo campo eu, o outro e nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e a gente traz propostas para trabalhar com as meias das crianças, as próprias meias que estão no pezinho delas. Não é um material que não existe, é um material que está ali, está no pé da criança, é só tirar do pé. Pega a meia, tira do pé e vamos trabalhar com a meia. A gente vai fazer classificação, a gente vai fazer seriação, a gente vai fazer sequenciação. Todas as atividades matemáticas, o conceito de número na criança. Atividades envolventes, atividades que partem da interação das crianças, no trabalho com algo que está à disposição, que está no pezinho delas, sabe?
Só o fato de tirar a meia, olhar que cor é a meia, olhar a textura da meia, observar o tamanho da minha meia, que é diferente do tamanho da meia do meu colega, tudo isso é aprendizado. A questão que se coloca à nossa frente, gente, tem muito comentário, mas eu vou ler daqui a pouco. A questão que se coloca à nossa frente é que eu estava lendo aqui, ó, do Zuccoli, que ele fala: organizar o trabalho pedagógico a partir dos campos de experiência parece atender a uma importante demanda da educação infantil, que é a de dar sentido à variedade de experiências que as crianças experimentam na escola. Por quê? Por que a gente costuma observar a criança brincando e não dá sentido a isso? A gente aprende muito brincando. Muitas vezes você foi uma criança que você brincou muito, que você não foi para a escola, não foi para a escola na educação infantil, você chegou lá com 7 anos de idade, como eu. E até chegar aos 7 anos de idade, você brincou na sua casa, você brincou com seus vizinhos, você correu pela rua. Olha só, gente, que coisa interessante. A gente fala tanto, na minha época, era diferente, porque a gente não ficava preso no celular, a gente brincava na rua, e depois a gente atribui o fato de a gente aprender a ler no primeiro ano, quando chegava na escola rápido, supostamente mais rápido, a gente atribui a questão da escola. Não. Não é a escola não lhe construiu. Você trabalhou coordenação motora fina brincando na rua. Você trabalhou coordenação motora ampla brincando na rua. Você descobriu os conceitos brincando. Você descobriu o que era dentro, o que era fora, através de uma brincadeira. Os conceitos que a gente tenta ensinar na educação infantil a uma nova sociedade que não brinca na rua, é os conceitos que a gente trabalhava brincando. E que a gente quer retirar esse aspecto da educação infantil. Brincadeira, reforçando com intencionalidade. Intencionalidade nas práticas educativas, como está especificado aqui e bem destacado na base, com intencionalidades educativas. Não é o brincar pelo brincar, tá bom? Comentário, deixa eu ver aqui. André, a visão de que é grande, é uma pena. A visão de que continua tudo igual é porque continua tudo igual. Porque a mudança parte do documento, ela parte das ações, ela parte das práticas. Se a prática não muda, só muda o nome, realmente nada vai mudar. A mudança, ela inicia na forma como o professor enxerga o fazer. E é por isso que eu sempre reforço, gente, construtivismo está na sua postura, na forma como você vai fazer, não você propõe. Você pode trazer uma atividade e transformar essa atividade em algo construtivo. E você pode trazer uma atividade que supostamente é construtiva, vai depender da sua postura. Se a gente tem um professor engessado, se a gente tem um professor que tem mel novo, se a gente tem um professor que não pesquisa, se a gente tem um professor que tem aversão ao diálogo, esse professor não consegue se adequar a esse documento. Ele não consegue colocar esse documento em prática. Porque primeiro ele se fechou para isso. E a gente precisa estar aberto.